Olá, boa noite. Eu me chamo Daniel e irei agora apresentar a minha atividade sobre o algoritmo simplex. A primeira questão, ela solicitava que nós realizássemos, exemplificasse, né, os casos especiais do método simplex através do tabu simplex, né? Foi utilizado o livro que está no plano de curso para encontrar esses exemplos. E o primeiro exemplo dos casos especiais são as múltiplas soluções ótimas. Esse aí foi o sistema que a gente conseguiu. E esse aqui é o tabu simplex. As múltiplas soluções ótimas, a gente pode ver aqui que observar que os coeficientes das variáveis não básicas da equação z na iteração 1, o coeficiente não básico é zero, o que indica que x1 pode entrar na solução básica sem alterar o valor de z, mas causando uma mudança nos valores das variáveis. A iteração 2, como a gente pode observar aí, ela faz exatamente isso, deixando x1 entrar na solução básica e forçando x4 a sair dela. O segundo ponto o segundo caso, né, é a função objetiva ilimitada. Em alguns problemas de PL, né, os valores das variáveis podem ser aumentadas indefinidamente, sem violar nenhuma das restrições, o que significa que a região da solução é ilimitada em, no mínimo, uma variável. O resultado é que o valor da função objetiva pode crescer, caso não seja um problema de maximização, ou decrescer, se for um problema de minimização, indefinidamente. A gente pode observar na tabela, para identificar esse caso, é muito interessante observar esses pontos negativos. Todos os coeficientes das restrições sobre x2 são negativos ou zero, como vocês podem observar aí na tabela. Problema inviável. No problema inviável, as restrições inconsistentes podem não ter nenhuma solução viável. Pode ser que essa situação não ocorra se todas as restrições forem do tipo menor ou igual a constantes do lado direito não negativas, porque as folgas fornecem uma solução viável. Como a gente pode observar esse problema, nós usamos a punição m igual a 100 para a variável artificial r. A tabela seguinte, ela fornece as iterações que foram feitas, e a gente pode observar na iteração 1 que a variável artificial r é positiva, como está marcado aí, o que indica que é um problema inviável. Isso é uma forma também da gente identificar que isso é um problema inviável. Solução ótima degenerada. Esse é o problema que nós escolhemos e a gente pode identificar esse problema como um fato determinante para a gente definir ela, é que ocorre um empate no critério que determina a variável que vai sair, o que leva à degeneração da iteração 1. Porque a variável básica, x4, assume o valor igual a zero, como está marcado aí, a gente pode ver. A solução ótima é alcançada em uma alteração adicional, uma iteração adicional. Bom, dando sequência, eu irei fazer a primeira questão 3. A questão 3, ela dá o problema e tem três questões para responder. A primeira, ela pede para construir um modelo linear do problema. Como a gente viu na primeira unidade, para definir modelo linear, a gente tem que seguir alguns passos. Os primeiros passos são as variáveis de decisão. E a variável de decisão escolhida foi xi, quantidade percentual de quilograma de nutrientes no ingrediente que será representado pelo i a ser colocado, como está mostrado aí no slide. O segundo passo, a gente vai definir a função objetivo, que tá mostrado aí, que é a minimização dos custos, e a gente pode perceber
que essa função ela é composta pelas três variáveis que foram definidas anteriormente, 200xi mais 150x2 mais 240x3. O terceiro passo é definir as restrições. A primeira restrição, ela está relacionada à quantidade de nutrientes, um em cada ingrediente. A segunda é a quantidade de nutrientes, 2 em cada ingrediente. A terceira é a quantidade de nutrientes, 3 em cada ingrediente. A iteração 4 relacionada à iteração de não negatividade. A questão B, ela solicita para a gente construir o modelo dual correspondente. Nesse caso, a gente vai fazer tudo novamente, identificando as variáveis. As variáveis de decisão é IJ, preço pago pela quantidade de nutrientes I em cada ingrediente da ração. Como vocês podem ver aí. Segundo passo, função objetiva. A função objetiva, nesse caso, dual, é maximização Z, já que o nosso intuito é maximizar a quantidade de nutrientes por ingrediente. E a função ficou essa daí, 6y1 mais 5y2 mais 8y3. O segundo passo é definir as restrições, como a gente pode observar nesse slide, que são essas daí, identificadas como ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3, e a restrição de não negatividade. Bom, para encerrar a questão 3, ainda pede na letra C, fazer a interpretação econômica e explicar de forma detalhada o que representa as variáveis e significado da função objetiva e restrições. Na letra C, é de suma importância ressaltar que deve maximizar a quantidade de nutrientes em cada ingrediente e, ao mesmo tempo, minimizar o custo total, ou seja, maximizar a proporção de nutrientes que vai dar o preço de cada, ou seja, de que vai limitar o preço de cada ingrediente, porque a gente não pode gastar mais de acordo com o que já foi pago, né? Agora vamos realizar a segunda questão, que a segunda questão trata sobre uma refinaria que produz dois tipos de combustível, que é o nafta e a gasolina. E existem duas tabelas que trazem os dados para que a gente realize a questão. A primeira, a gente teria que maximizar o lucro dessa refinaria e achar a solução ótima utilizando o método gráfico. O primeiro passo é definir as variáveis, x1, quantidade de gasolina, x2, quantidade de nafta. O segundo passo é definir a função objetiva, que é maximizar Z, que é máximo o lucro, né, que equivale a 3x1 mais 4,5x2. O terceiro passo são as restrições, como vocês podem ver aí, essas foram as restrições. E quando de posse desses três passos, a gente vai aplicar o método do gráfico. Primeiramente, a gente tem que zerar x1 da restrição 1. Como vocês podem ver, a gente faz com que x1 seja igual a zero. Dessa forma, a gente obtém x2 igual a 600. Seguindo, a gente zera x2 na restrição 1 e a gente obtém o valor de x1, no caso 750. Seguindo, a gente zera x1 da restrição 2, que a gente obtém o valor de x2, 400, e zerando x2 da restrição 2, a gente encontra x1 igual a 900. Depois dessas equações, a gente obtém essas duas equações e multiplica a primeira equação por 4. Depois, fazendo as operações numéricas, a gente obtém o valor de x1 igual a 500 e o valor de x2 igual a 200. Depois de todos esses dados, a gente monta o gráfico, o gráfico, né? E obtemos a solução ótima que foi mostrada, como obtemos ela, que foi x1 igual a 500 e x2 igual a 200, como mostra aqui o gráfico. A segunda parte da questão é utilizar o método 5x para resolver o problema. Depois dessa função objetiva, o que nós devemos fazer primeiro é zerar
a função objetiva, como vocês podem ver abaixo aqui, é z menos 3x1 mais 4,5x2 igual a zero. Para as restrições, a gente faz o mesmo. A gente retira as desigualdades e coloca as igualdades. E também a gente adiciona as variáveis de folga. E nesse caso são x3, x4, x5, x6, x7, x8. Seguindo isso, nós adicionaremos, né, as variáveis artificiais nas equações mal comportadas. O que era z passa a ser w. E dessa forma, seguindo o método, a gente monta tableau simplex, né, que são as tabelas, e utilizando o método de Gauss, né, aquelas iterações, a gente utilizou essa função e chegamos a essa tabela. E é isso. Por fim, chegamos até aqui.